Aleluia, irmão. Pode tomar os assentos e vou usar o meu texto. Agradecemos a Deus por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor tem nos concedido, estarmos aqui e tratando os irmãos amados do nome mais precioso, mais maravilhoso, que merece a nossa admiração. E adiante de tudo, irmãos amados, que nós temos ouvido, muito obrigado pelo garoto, Deus abençoe. E devemos sempre ter Jesus Cristo como a primazia em nossa vida, ser o principal em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, e o nome mais admirável no céu e na terra, e toda criatura deva de louvar o Senhor. E nós observamos, irmãos amados, dentro dos textos que lemos, desde o princípio, ao criar Deus o céu e a terra, e já tinha um propósito justamente, como diz o apóstolo Paulo, que Deus nos elegeu dele antes da fundação do mundo. Então, o plano de nós na salvação em Cristo Jesus estava desde a fundação do mundo. E lembramos que Cristo, ele já tem a sua promessa lá no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, quando após a queda do primeiro casal, e já nasceu, declarou essa promessa, o qual perguntou que vinha para salvar o mundo. Como o nome mais desejado, mais esperado, mais admirado, que todos esperavam com ansiedade, que relata o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, da queda de Adão até o nascimento de Cristo, passou 4.004 anos. E sempre equivocado, como nós falamos na Bíblia, nós podemos resumir em 5 palavras. 5 palavras porque justamente colocando Cristo como o central da Bíblia. Então, todo o Antigo Testamento trata-se da preparação desse grande evento que é o nascimento de Cristo. Então, você vê que todo o Antigo Testamento, 39 versículos, se resume só nessa palavra, de preparação para esse grande evento. Então, como podemos passar um período de 4 anos, Deus usando sempre os profetas, que sempre teve a direção, uma esperança confiadamente a respeito da pessoa de Cristo, que era a solução para o judeu e para a nossa vida também, nós. E às vezes Cristo veio não para o gentil, mas sim ele veio para o judeu, cumprindo a promessa, a aliança que Deus fez com Israel, e a palavra de Deus era fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Então, dentro dos tempos permitido por Deus, nasce Cristo. E 700 anos nós vemos o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele fazia já sua divulgação com muita propriedade a respeito do Filho de Deus que nascer, que no capítulo 7, versículo 14 de Isaías, ele já está dizendo que, aleluia, que nasceria o varão que vinha de uma virgem, e nós vamos ver esse versículo com mais clareza, para trazer a melhor compreensão para os irmãos, no capítulo 7, versículo 14 do livro de Isaías, ele está dizendo para nós: portanto, mesmo o Senhor dará um sinal, esse um aviso, concederá e dar-nos um filho, esse será o seu nome, Emmanuel, quer dizer, Deus conosco. Ele vinha para ficar conosco, que a missão de Cristo aqui na terra era para justamente reconciliar a criatura com o Criador, porque estava através do pecado, através das suas desobediências, entraram em decadência e afastaram justamente os planos de Deus.
de forma que a situação se tornou tão justamente desvalorizada como seríamos, como diz o apóstolo, o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que eu não possa salvar, nem que seus ouvidos vedados para que eu não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação da criatura e o Criador. O povo distanciado de Deus, mas Deus sempre usando, olhando com seu lado de misericórdia, porque uma coisa que Deus quer, que ninguém se perca, que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então, a razão, o propósito de Deus nascer no coração de Deus é justamente que a terra, aleluia, ela seja justamente habitada por um povo que teme, um povo que reverencia, porque nós fomos criados com um objetivo. O objetivo é esse, para enaltecer o nome de Cristo sobre a terra, para que o nome de Deus ele seja enaltecido sobre a terra. Então, a mesma conversa que deu para Adão, é dizendo para Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer até livremente, mas a árvore que está no meio do jardim, como acredito que comer, certamente morrerá. Essa morte não fala de uma morte física, mas fala de uma morte espiritual, que a pessoa, quando ele pega, ele justamente é a morte original, quer dizer, separação. Ele está vivendo pela família, mas totalmente separado de Deus. Então ele não tem a comunhão, justamente o frio, a paz e a alegria que pode mudar completo o nosso coração, porque Ele é o nosso Consolador, Ele que nos conforta, nos ajuda, nos sustenta. E esse tão esperado, aleluia, que fala sobre Deus conosco, a esperança de verdade, que é justamente para orientar, voltar a ter a comunhão que eles perderam. E o objetivo, ele não tinha o privilégio, como nós temos hoje, que o povo de Israel só era regido. Por isso que eles caíram da cabeça, porque eles não tinham o privilégio que nós temos hoje, uma carta que Deus escreveu para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada, que é toda a questão e ordem a respeito da vida espiritual, nós encontramos nesse livro sagrado. Então hoje, se a pessoa não tem um bom equilíbrio espiritual, porque trata justamente do desprezo ou as oportunidades de ter uma vida melhor, porque aqui nos vem orientar de toda a nossa forma de proceder, de viver, para ter uma vida, uma vida justamente diferente daqueles que não têm conhecimento. E o profeta Isaías, falando sobre esse Deus conosco, a esperança de Israel, que ia conduzir uma vida de paz, uma vida de plena comunhão com Deus, porque o Deus sempre quer cuidar de cada um de uma forma. Eu sempre vou fazer tudo que nós pensamos de bom, Deus tem melhor para cada um de nós. O que precisa é nós tomar uma atitude e renunciar à nossa vontade, ao nosso querer, e colocar a nossa vida justamente na disposição que Deus quer usar, para que ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo, para nós conduzirmos, irmãos amados, justamente o propósito individualmente que Deus tem para cada um de nós. Então, no capítulo de número 9, nós vemos justamente a colocação, justamente o profeta, mais uma vez, trazendo o sentido, diz: um povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, isso já foi uma oportunidade cedida à igreja, que é justamente o gentil, que estava fora da promessa de Deus, fora da aliança de Deus, justamente porque a promessa da aliança fez com o judeu, e nós não foram alcançados. Mas Deus já tinha o seu problema, o seu plano, entendeu? Como diz o apóstolo João, lá no capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram, por causa da falta de conhecimento. Ele esperava que Cristo seria um homem poderoso e político, um homem que justamente libertava ele do jugo gentil que ele estava sob o comando do Império Romano. Isso trazia para ele grande tristeza, porque perderam completamente a aliança com Deus. A liberdade está na terra prometida que Deus dá, agora será humilhada pelos ímpios. Aleluia, administrado pelos ímpios, um povo que teve um princípio, e eles perderam justamente essa comunhão.
e eles queriam ansiosamente ter uma vida e ter um rei novamente para reinar, dominar, ou dar justamente, reinar com autoridade, a primeira para tirar eles justamente do jugo do Império Romano. E eles esperavam. E dentro dessa oportunidade temos que o profeta Isaías, ele é para nós um bom esclarecimento que nós, aleluia, que estávamos justamente habitava na região da sombra da morte, nós estávamos distanciados, sem nenhuma promessa, mas era o plano de Deus realizado, aleluia, adiante da sua nação, mas na rejeição já tinha um propósito de Deus, aleluia, que essa bênção ia alcançar e a cada um de nós, a forma que Paulo deixando brincado, aleluia, no capítulo 5, versículo 11, me parece, de Tito, está dizendo que a graça de Deus é manifestada, trazendo a salvação a toda criatura, a todos os homens. E como falamos de graça, já falamos que é um favor imerecido. A situação que nós estávamos é justamente separado do plano de Deus. E fomos alcançados, aleluia, pela graça, quer dizer, um favor imerecido adiante das nossas condições. Nenhum de nós teria condições de estar aqui, mas Deus, aleluia, Ele estendeu a sua mão, dando essa oportunidade para que esteja aqui. Então, quando nós paramos para fazer uma reflexão a respeito do nascimento de Cristo, é um dia, irmãos amados, não um dia, por exemplo, é o dia do nascimento, não é uma data, é o dia do nascimento de Cristo, que Ele veio esta terra com essa missão para salvar a humanidade, salvar o pecador, sem justamente acepção de pessoa. Todos quanto, aleluia, aceitar, Ele, Jesus Cristo, tem o poder de se tornar Filho de Deus. O versículo é justamente o versículo de número 6, está dizendo, porque um menino nos nasceu, e o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. Tudo que nós precisamos, irmãos amados, que é o nome sobre todo nome. Por isso que o apóstolo, ele adianta a sua mensagem, que nenhum nome há dado, nem em cima do céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, e o qual nós devemos ser salvos. Somente Jesus Cristo. Porque toda a questão de ordem a respeito da vida espiritual foi entregue a Cristo. É por isso que ele beneficiou que todo o poder do céu e da terra foi entregue por Deus. A ele. Por isso que ele teve autoridade, andou sobre as águas, curou os enfermos, libertou vida, ele estava dotado de autoridade e de poder. E no capítulo 11, o versículo 25 de Mateus, justamente mostrando seu poder, justamente expressão, o plano de salvação para todos é designado os seus discípulos, homens sem cultura nenhuma, mas porém que tinha um coração preparado, onde a palavra e os seus ensinamentos encontrou guarida dentro do coração de cada um. Ele foi designado a fazer essa obra. E quando ele for fazer essa obra, orando pelos enfermos, era curado, os leprosos eram limpos, os oprimidos eram libertos, os cegos vinham, e eles voltaram regozijando de alegria, contando, testemunhando para Cristo, e onde ele levantando os seus olhos para o céu e disse: graça lhe dou, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas, os sábios entendidos, e a revelaste os pequeninos. Então, prova para fazer a obra de Deus não depende de sabedoria humana, não depende de recurso humano, depende de um coração justamente limpo, um coração puro, para que sejamos usados como instrumento nas mãos do Senhor, porque aquilo que falta em nós, aleluia, Ele vai completar. Isso traz para nós, todos devem pensar que todos nós temos capacidade, temos talento, temos qualidade. O que precisa ser com que a gente valorize o que você tem. Todos nós somos capacitados para isso. Ele veio, esplendeu na sua glória. Este ano da escadaria da humilhação é justamente para dar dom a cada um de nós. Aleluia, para pregar, para cantar, para orar. Mas uma coisa, Ele está precisando que nós abrimos nosso coração e dá liberdade, como tem um hino de número 481 da Nova Cristã. Aleluia, Ele disse: vem no meu coração, tem para ti um lugar.
vem morar no meu coração, tem para ti lugar. Então todos nós devemos guardar a palavra em nosso coração, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para que não pecar contra ti. Então nós precisamos dar inteiramente liberdade, aleluia, para que o Senhor domine todo o nosso ser. E assim nós temos como justamente plena liberdade, justamente comemorar essa data. Porque nasceu no nosso coração e nós não podemos esquecer do dia que nós fomos convidados, como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo João, dizendo: não é vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que dê fruto e o vosso fruto permanece. Aleluia! Isso é a incumbência que Cristo veio a essa terra para transformar uma vida realmente completamente, irmãos amados, do nosso natural. É uma vida contraditória justamente aos princípios que Deus quer, como diz o apóstolo Pedro, né? Pedro capítulo 1, versículo 15, versículo 16, ele está dizendo assim: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque o céu é santo, Deus é santo, e para entrar no céu precisamos ser santo também. E a palavra santo quer dizer separado de tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Tudo que é contraditório com a palavra de Deus, nós temos que ter justamente afastar, separar, porque a qualquer momento esse Jesus, que excedeu da sua glória, veio aqui passando os 33 anos e 6 meses aqui na sua missão de reconciliar a criatura com o Criador, retornando para a sua glória, mas deixou a sua palavra para que nós observarmos. Lembramos, irmãos amados, com o texto que nós lemos, aleluia, na leitura devocional, de que agora havia naquela mesma comarca um pastor que estava no campo e guardava durante a vigília da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou, e de resplendor eles tiveram grande terror. E o anjo lhe disse: não temas, eis que eu vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, pois nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E vos será por sinal, e achará o menino envolto em pano, deitado numa manjedoura. Que enfatiza o texto, diz que a hora que o anjo entrega a mensagem para os pastores, que eles guardavam constantemente justamente esta profecia que já veio lá, justamente no Antigo Testamento, eles continuavam guardando, mas quando o anjo veio, então prova que isso veio um grande esplendor, está dizendo que a luz agora brilhou justamente no mundo dominado pelas trevas. O povo distanciado, que quando nós vemos aqui o nascimento de Cristo, que passamos essas 3 páginas da Bíblia, está dizendo que foi 398 anos que o povo ficou sem comunicação da parte de Deus. Nem com profecia, nem com visão. Deus deixou ele à vontade, porque assim foi de tal maneira com os costumes pagãos, que a Bíblia diz que nenhum sequer buscava Deus. Foi a razão que o mundo se tornou caótico. E o profeta Isaías diz que o mundo se tornou o quê? O imenso rebanho sem pastor. Cada um caminhava segundo a sua imaginação, o seu querer, o que achava. E hoje tem muitas pessoas que se acham que a vida é como acha, como pode, pensa, como crê. Não, nós, irmãos amados, totalmente necessitamos desse pensamento, porque nada é como nós pensamos, como pode ser. Então, vemos, irmãos amados, dessas maravilhas todas que nós esperamos, um nome mais maravilhoso, um nome que preenche o nosso vazio, um nome, aleluia, que justamente dá para nós uma nova dimensão. É um nome que tem todo o poder, que através do nome de Cristo, os demônios são libertos, as pessoas são libertas, os demônios são expulsos. No nome de Jesus, os enfermos são curados. No nome de Jesus, aleluia, até a tristeza salta de alegria. O nome de Jesus está sobre todo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então Cristo nasce, aleluia,
serem gratos em verdade para com Deus e os homens. Desde o princípio ele foi admirado. Na sua posição, na sua idade, é justamente varão perfeito, entra no ministério para ensinar a palavra e começou a fazer o seu ministério. Então, e dentro disso ainda fazemos a colocação, eu acredito que esse mesmo trabalhando aqui, não sei porquê, aleluia, mas o que a esperança de Israel de forma, o texto diz assim, olha, e havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, esperando que justamente a promessa de Cristo é cumprida e Cristo vinha a esta terra. Aleluia. E foi revelado pelo Espírito que não morreria antes de ter visto Cristo o Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que procedesse segundo a lei, e ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois aos meus olhos vi a salvação, e o qual preparaste perante a face de todos os povos. Aleluia. A esperança estava no coração de todos. Agora que enfatiza, meus queridos, dentro dessas colocações, Cristo é aquele que atraiu multidão. Aleluia. Porque dentro daquela grande multidão, todos nós precisamos também fazer uma avaliação, e não é diferente, aleluia, nos dias de hoje. Aquela multidão ali tinha 30% que servia a Cristo porque reconhecia a sua soberania e ele como Filho de Deus. Outra 30% seguia ele justamente atrás de cura ou alimentação. 30%, aleluia, estava ali simplesmente para observar, para criticar e para ter ocasião para usar. E Cristo conviveu com essa multidão. E hoje não é diferente. Hoje a forma que muitos agem, aleluia, porque eu sempre dizer, 3 tipos de crente: convertido, convencido e curioso. E nós temos hoje. E nós temos que saber conviver justamente com essas classes de pessoas, porque, aleluia, nós falamos hoje na escola bíblica que o nosso dever é justamente amá-lo, as pessoas, não amar o comportamento ou atitude errada, mas nós temos de amar. E quando nós deixamos esse amor cumprir nosso coração, justamente, nós teríamos, irmãos amados, hoje mais responsabilidade de justamente engranjar as pessoas do nosso lado. Mas muitas vezes queremos caminhá-los, entendeu? Em vez de trabalhar para dar vida justamente ao pecador, não. Nós matamos o pecador, e se não tivesse dar vida ao pecado, porque vão criticá-lo, entendeu? Vamos justamente murmurar contra a pessoa, exterminá-lo, enquanto em vez de nós chegar perto e orientar: meu filho, minha filha, está procedendo, é diferente que a Bíblia nos ensina. Vamos ter uma nova dimensão, vamos procurar obedecer a Bíblia, porque a Bíblia ensina como nós devemos comportar em toda a nossa maneira de viver. Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 23 de Tessalonicenses, que o nosso Deus é o Deus de paz, e nos santifica, corpo e alma e espírito, e ser irrepreensível e guardado e conservado, aleluia, aguardando a volta de Jesus Cristo. Então, todos nós temos que comportar justamente como a Bíblia manda, se nós queremos entrar no céu. Então, dentro dessa colocação, Deus provou realmente grande oportunidade para todos, aleluia, alcançar a nossa bênção ou a nossa vitória. Agora nós vemos, querido, para nós encerrarmos, temos mais muito tempo que nós temos que parar um pouquinho mais cedo, ver do capítulo 27 de Mateus. Temos a qualidade, ou justamente, irmãos amados, o que é o ser humano, naquela grande multidão. Quantos e quantos, aleluia, que foi curado? Quantos e quantos que foram alimentados? Quantos e quantos foi liberto, transformado? Aleluia! Estar lá, tinha o privilégio de estar do lado do Filho de Deus. Mas
mais uma vez caiu na contradição, rejeitaram o Filho de Deus. Aleluia! Aqueles que foram curados, aqueles que foram alimentados, aqueles que foram libertos, aleluia, trocaram o Filho de Deus pelo quê? Homicida, ladrão, transgressor da lei. E o texto relata, aleluia, justamente o que eles fizeram, que até a própria natureza se envergonhou da ação do ser humano, fez justamente com o Filho de Deus. Relata a Bíblia que ele estava crucificado, foi levado, rejeitado, crucificado, aleluia. E quando nós lemos que quando Cristo nasceu, a luz brilhou, o esplendor, que a luz veio justamente no mundo que estava, justamente, professor, profeta Isaías, na região da sombra da morte, aleluia. E agora nós vemos o capítulo 27 do livro de Mateus, aleluia. Vamos ler o versículo 43 a seguir. Confiou em Deus, livre agora se ama, porque diz: sou filho de Deus. E o mesmo se lançaram também em rosto dos sacerdotes, com ele estava crucificado. E desde aquela hora, desde a hora sexta, houve treva sobre toda, até a hora nona. Cristo na cruz do Calvário, adianta aquele espetáculo. Relata, irmãos amados, que ele foi crucificado entre dois salteadores. Os que vinham da direita, ele era o segundo salteador. Os que vinham da esquerda, ele era o segundo salteador. Completamente, o Filho do Homem, que estava completamente despido em via pública, o Filho de Deus, a ação que o ser humano fez contra o Filho de Deus. E Deus olhando para isso, entendeu? E até a natureza, agora o que ele disse, entendeu? Houve treva desde meio-dia até às 3 horas, mostrando justamente a cena tão envergonhada, tão ingrata que o ser humano fez com o Filho de Deus, aleluia, que rendeu novamente, provando que ele volta para a glória, mas a treva continua, justamente, irmãos amados, sobre a terra. Mas lembrando o capítulo 12, o versículo 8, do Evangelho de João, diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, não, aleluia, terá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue terá a luz da vida, aleluia. Então é isso que nós devemos sempre, irmãos amados, saber que o mundo está em trevas, e nós precisamos justamente obedecer essa palavra, para que nós alcançamos a nossa bênção e nossa vitória, aleluia. E falou, foi Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Esta luz nós precisamos perseverar, lutar, aleluia, e sempre valorizar que o Senhor, Ele só trata com cada um de nós em plena justiça e santidade. Se nós for fazer uma decisão da rejeição, quanto Cristo sofreu para tocarmos no nosso direito de vida eterna, nós comemoraríamos, amados, justamente uma data com mais sensibilidade, aleluia, com mais, irmãos amados, temor, porque reconhecendo o grande amor de nós. Mas o ponto está valorizando o quê? É o cômodo velho, é festa, roupa nova, que é de Cristo. Aleluia, Cristo está do outro lado, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e comigo. Quer dizer, quando fala assim, ceia, para na última refeição, mas ainda vinha ao contrário para todos quanto ainda está distanciado ou está desequilibrado espiritualmente, é só reparar o altar. É muito breve, ele vem de volta para buscar os seus fiéis, para estar com ele, e assim reinaremos com Cristo para sempre. Que Deus assim abençoe, e glorificamos a Deus por esta grande oportunidade como o Senhor tem dado a cada um de nós. Aleluia. Então vamos, irmãos amados, aceitar os conselhos que o apóstolo João deixou recado para nós, o arco que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O mundo quer invadir toda a mente. O mundo, irmãos amados, com a sua fantasia, ele quer mostrar justamente, e dentro dessas orientações, nós precisamos saber, estar conscientizados, e o próprio Jesus Cristo, os apóstolos também falou, nos sinais do tempo, levantarão falsos profetas, falsos pastores,
pastores, falsos ensinadores, entendeu? E procurando introduzir em nosso meio para desvirtuar a nossa fé e virar uma salvação banal. Então, a salvação, irmãos amados, ela custou um preço muito alto. E nós precisamos, aleluia, valorizar, porque assim vai cumprir a promessa do próprio Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará na terra fé para vencer o mundo, o pecado e a morte. Que Deus assim nos ajude. Lembramos, irmãos amados, em perseverar que esse Jesus foi crucificado, entendeu? Ele retornou para a sua glória, mas o dia voltar e os sinais estão se cumprindo. Aleluia! Os sinais estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo, até a própria natureza está anunciando a volta de Cristo, que nunca vi tantas, aleluia, calamidades acontecendo, tanta inundação, é uma coisa, é outra, a violência, justamente a imoralidade, a corrupção, entendeu? E a crise espiritual, isto é cumprimento da volta de Cristo. Então esse Cristo que foi aplaudido a sua chegada, breve foi rejeitado, mas ele falando com a última reunião com os seus discípulos, entendeu? Voltarei para o meu Pai. E quando ele fala isto, o apóstolo João, no capítulo 14 do seu Evangelho, que a tristeza invadiu o coração do seu discípulo, porque estavam aqueles fiéis convertidos ao seu lado, entendeu? Pronto a dar a vida, como já falaram, muitos deles morreram, entendeu? Pelo amor à palavra. E ele, Jesus, olhando para eles, certamente compreendendo justamente a sua posição de tristeza, de deparar com a separação de Cristo, porque, irmãos queridos, seria um maior privilégio estar ao lado de Cristo, aquele que sempre palavras de conforto, sempre orientando, mostrando tudo para ser feliz. E agora fala, vou deixar, vou para o Pai. Mas dentro desse tristeza, olha, não se tudo o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Aleluia! Se eu cumprir o meu dever, entendeu? Sim, para a tua glória, eu voltarei para levar aonde eu estiver, festejar justamente a nossa esperança. E hoje eu fazia uma pergunta aqui: o que nós precisa? O que nós precisa é justamente para morar na glória de Cristo. Essa é a pergunta que eu fiz hoje de manhã. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Como está a sua fé para crescer? Como está a sua esperança na volta de Cristo? Porque quem está esperando está na prontidão. Aleluia. Tive uma época eu estou fazendo uma reflexão a respeito da volta de Cristo. Hoje tinha atrasado 40 minutos. Eu estava até lá na rodovia do Rio, enfim, para Caxias. No momento que eu, questão de segundo, eu jogo o olho pastor. E aí eu fiquei analisando, não é diferente a volta de Cristo. Deus quer não abrir e fechar de olho. Tem que manifestar na luz com o poder de Deus para buscar o seu dia, para ser arrebatado. Isso é tão rápido que é no piscar de olho. Então, aí vem a responsabilidade para cada um de nós. Será que nós estivermos adotando pensamentos ou atitudes que não provém de Deus, que Cristo tem? E aí, meus queridos, se falar na grande tribulação, a coisa muda. Então, vamos atentar com diligência pela palavra de Deus cantado, porque Cristo veio com a missão para salvar. E eu quero morar com Ele. Tem mais alguma pessoa aí? Aleluia, eu quero morar com Jesus, quero estar lá na glória com Ele. Eu sou um que mais agora pessoa, eu gosto muito da glória de Deus. Aleluia, então vamos manter firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que tem uma recompensa.